Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges e esse é o PG Talks. No episódio de hoje, a gente vai continuar com a nossa série sobre trajetórias dos profissionais do PG Law, mas hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Vanessa Rodrigues Lopes, que, embora não seja advogada, tem um papel fundamental na administração de todo o escritório. Vanessa, obrigado por vir conversar aqui comigo no PG Talks. É um orgulho para mim poder ter essa conversa com você, uma pessoa tão importante para a história do PG Law. E eu estou ansioso para te fazer algumas perguntas especiais. Bem-vinda aqui no PG Talks. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Eu queria começar perguntando quem é você? Quem é Vanessa Rodrigues Lopes? Olha, é uma pergunta difícil, é uma pergunta que normalmente eu costumo fazer, em entrevistas. Confesso que se me perguntassem isso há uns meses atrás, eu não pediria para pular a pergunta, porque é bem difícil falar sobre si própria, né? A Vanessa é uma mulher determinada, é uma mulher focada, é uma mulher que gosta de cuidar, né? Que tem esse lado maternal, mesmo sendo mãe. E eu acabo estendendo para todas as pessoas que convivem comigo, né? No trabalho, na vida pessoal, na vida acadêmica. Eu sempre tive esse lado muito aflorado, eu sempre usei muito esse lado. E focada, né? Gosto de novidades, gosto de aprender, gosto de novos conhecimentos. E sou mãe do Gabriel há 4 anos, né? E tô aprendendo com ele muito agora, ele que vem me ensinando. Eu achei super interessante que na sua resposta você ressaltou a parte do cuidado, né? Que é uma sensação que todos aqui no PG Law sentimos como uma característica essencial sua. E eu acho que foi muito importante para o sucesso do escritório todos esses anos. Você é quem harmoniza o escritório inteiro, eu acho que todo mundo te enxerga assim. Mas, ao mesmo tempo, olhando isso do ponto de vista profissional, me parece que é uma característica que pode ser muito interessante para a profissão de gerente administrativo de qualquer instituição, não só de um escritório de advocacia. Eu queria saber como que surgiu, né, essa sua característica, se foi uma característica que você trabalhou para construir ela dentro da sua trajetória profissional ou se ela nasceu em outro momento da sua vida, pessoalmente. Olha, Rodrigo, a parte do cuidado, desse maternal, né, de estar preocupada, de preocupar com vocês bem alimentados, se está tudo certo, se está tudo funcionando, eu aprendi muito com a minha mãe, porque ela é muito cuidadosa, ela sempre, dentro de casa, ela é assim. E, para ser sincera, a administração nunca foi a primeira opção, assim, de curso. Eu sonhava e ainda tenho muita vontade de fazer psicologia, é um plano, né? Estou esperando alguns anos, assim, mais uns 2 anos para frente. Eu pretendo fazer psicologia, mas a administração eu escolhi porque teria muitas pessoas envolvidas, né? Além de ser uma área muito ampla, eu poderia trabalhar no financeiro, como eu comecei. E eu pensei que depois eu poderia ir me especializando nessas áreas mais humanas, né? De cuidar de pessoas, de gestão de pessoas, se realmente eu tivesse certeza. E é assim que eu estou seguindo agora. Eu comecei com financeiro e agora eu comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas e pretendo daqui a uns 2 anos fazer a graduação mesmo em psicologia. Você está fazendo isso muito bem, porque a gente é muito bem cuidado aqui. É um orgulho para a gente ver o seu desenvolvimento também. Você conseguindo encaixar todas essas suas características pessoais na nossa gestão. A gente é muito feliz com isso e muito bem tratado. Obrigado por cuidar da gente e estar aqui. Desde quando que você está no PG Law? Eu costumo brincar que eu estou no PG Law desde o dia 0. Quando o Carlos pensou no PG Law, assim, nós trabalhávamos juntos num outro escritório. E quando o Carlos foi para outro escritório, ele me falou: Vanessa, o dia que eu abrir o meu escritório, eu vou te chamar. Então, eu acredito que eu estou no PG Law desde quando ele era um sonho do Carlos, né? Eu tenho muito orgulho de ter começado no PG Law desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, desde a primeira cadeira. Eu me lembro que no primeiro dia de PG Law não tinha absolutamente nada, era uma sala vazia. E numa ponta da sala estava eu
contratando a linha de telefone, a internet para o escritório, e o Carlos montando a mesa e cadeira para a gente começar a trabalhar. Então, eu tenho muito orgulho desse início, né, de ter participado dessa parte. E, desde então, de ter participado de tudo do escritório, né, do PGLO, do tamanho que ele está agora. E eu estou junto com vocês e crescendo, e ajudando e aprendendo desde o início. A gente aprende muito com você mesmo, de verdade. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão da escolha profissional, né? Então, você disse que já trabalhava em outro escritório, nessa parte administrativa, mas como que surgiu isso na sua vida? Trabalhar em escritórios de advocacia foi algo pensado ou foi uma oportunidade que surgiu? Como que foi esse passado? O meu primeiro trabalho como aprendiz foi no escritório de advocacia aos 15 anos. E depois continuei nesse escritório por um bom tempo, né, até começar a fazer a graduação. E eu cheguei a fazer estágio no Banco do Brasil, cheguei a fazer estágio também numa grande farmacêutica aqui de São Paulo, mas não era, sabe, não era o que eu queria, assim, não me atraiu tanto quanto o escritório de advocacia, porque no escritório eu conseguia trabalhar mais próximo das pessoas, né? Eu conseguia estar ali com o dono do escritório planejando, conseguia estar ali com todas as pessoas, desde da pessoa que ajuda a gente com a limpeza até os associados, os sócios, e conseguia estar em contato com todo mundo, que é uma coisa que na empresa acaba não acontecendo pelo tamanho mesmo, né? Uhum. Então, foi por isso que eu decidi continuar trabalhando em escritórios de advocacia. E trabalhei em 2 outros escritórios antes daqui do PGLO. E nesses anos todos do PGLO que você vivenciou, tem algum período mais desafiador, alguma atividade com a qual você teve que lidar, que te lembra, que te marcou a sua formação? Olha, Rodrigo, eu acho que a pandemia é marcante, não só para mim, mas para todo mundo, tanto profissional como pessoal, né? Acho que acabou abalando todo mundo. Foi um momento de muita incerteza, de muito medo, de a gente ficar preocupado com as questões financeiras, a gente ficar preocupado com saúde, ficar preocupado com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, mas também com a saúde dos nossos colegas de trabalho. Acho que foi o período mais difícil mesmo que eu vivenciei enquanto trabalhando mesmo no escritório. Esse período foi muito difícil para todos nós, né, Van? E você pode compartilhar com os nossos ouvintes quais que foram as medidas assim, mais essenciais que a gente tomou logo que começou a pandemia? O que mudou na vida do escritório e na sua vida enquanto administradora do escritório? O escritório sempre foi preparado para o home office, né, Rodrigo? Então, foi um susto, né, por tudo que estava acontecendo junto, mas o escritório já estava meio preparado para esse momento, só que foi até engraçado que, de repente, a gente começou a ter que mandar a cadeira, a mesa, computador e descobrir a localização das pessoas e como que ia ficar. Foi preocupante pela questão financeira, né, porque não era só a parte do escritório, né, a gente conta com os nossos clientes também, então era tudo muito incerto, era tudo desconhecido. E foi um período bem estressante. Foi um período bem estressante que, mesmo estando em casa, acredito que as pessoas não tinham o costume de trabalhar em casa, né? De repente, você teve que trabalhar em casa com o seu filho, com a sua mãe, com os cachorros, os papagaios e todo mundo fazendo barulho. Os vizinhos também estavam. Foi um momento de conhecimento, de aprendizado para todo mundo. Não sei se... Acredito que foi perfeito, né? Dentro do que a gente pôde fazer. Deu muito certo. Apesar do susto, do medo, das incertezas do começo, deu certo. Deu certo, estamos aqui. Eu imagino que a retomada tenha sido muito desafiadora também para a parte administrativa do escritório. Ou estou errado? Sim. De repente, era o trabalho inverso, né? Uhum. De repente, tudo foi para a casa de todo mundo e agora a gente precisava se organizar para todo mundo voltar.
e como que ia ser essa questão, como que as pessoas estavam, né, depois desse turbilhão de acontecimento, de informações, de tristezas, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas próximas, e a gente tinha que estar preparado para lidar com o lado emocional das pessoas também, né? Não era só o fato de, olha, estamos aqui, volte e tá tudo bem. A gente sabia que ia ter um período mais difícil, né? Estamos aprendendo ainda, né, Rodrigo? A gente tem visto que algumas coisas mudaram, algumas coisas voltaram ao normal, voltaram a ser como era antes, ou ainda estão caminhando para ser como era antes. E é uma qualidade muito importante do PGLO, que é a versatilidade, né? A gente consegue se adaptar com todos os momentos, com todos os acontecimentos. Nesses 9 anos, eu não vi nenhum momento que o Carlos ou qualquer um de nós tenha falado, não vai dar certo, vamos parar, né? A gente sempre tentou e sempre lutou e continuou e deu certo, estamos aqui. Superamos aí esse período mais intenso da pandemia, né? E agora estamos lutando com a retomada ainda, né? Mas foi realmente um período muito estressante para a gente também, imagino para vocês na parte administrativa. Mas queria mudar um pouco o clima aqui da nossa entrevista e te perguntar de alguma curiosidade, alguma história interessante que tenha te marcado nesses 9 anos do PGLO. Eu imagino que tenham várias, mas se você puder compartilhar algumas ou alguma delas com a gente. Olha, tem muitas coisas, muitas lembranças. Nesses 9 anos, foram muitas pessoas, muitos acontecimentos, né? Trabalhar com pessoas é muito dinâmico, porque cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, e a gente vai tentando se adaptar e fazer da melhor forma para que fique bom para todo mundo. Mas uma curiosidade do escritório que é muito interessante até para mim é que a gente se adapta, né? A gente consegue acompanhar, não importa o acontecimento, porque desde 2014, que foi quando o escritório começou, muitas coisas aconteceram, né? E eu acho que, assim, incrível que a gente não perde a qualidade, né? A gente não perde o dinamismo, a gente não perde o amor pelo trabalho, né? Todo mundo segue, todo mundo tenta fazer da melhor forma. O companheirismo que existe aqui no PGLO, eu já trabalhei em outros lugares, como eu comentei, né? E eu nunca vi. É a primeira vez que eu trabalho com pessoas tão companheiras, tão preocupadas, assim, com o bem-estar do outro mesmo, em ajudar, em dividir, em ensinar, em passar todo o conhecimento que ela tem, né, para o outro. A preocupação que um tem com o outro internamente é uma coisa que eu nunca vi, que eu não trabalhei antes. Para mim é sempre uma novidade, para mim é sempre muito legal, para mim é sempre uma surpresa, né? Quando eu vejo isso, porque a gente sabe que é difícil, né, Rodrigo? O dia a dia de trabalho com muitas pessoas, com várias personalidades, com vários desejos diferentes, né? Mas eu vejo que aqui no PGLO a gente sempre tenta deixar da melhor forma para não atrapalhar ninguém, e eu vejo muito esse trabalho mútuo, sabe? Essa ajuda constante. Essa é uma marca mesmo que me manteve aqui todos esses anos também. Eu sempre estou aprendendo muito e aprendendo com os nossos desafios, né, que vão surgindo. Isso é interessante mesmo, você ter ressaltado esse ponto, que a gente consegue se adaptar e etc. Mas, Van, um pouco partindo para o seu lado pessoal, né? Uma coisa que você comentou logo no começo aqui da nossa conversa foi sobre o Gabriel, né? Então, imagino que sua rotina de trabalho mudou depois do Gabriel, seus desafios aumentaram na sua vida, porque agora você tem que cuidar não só de advogados, estagiários e gerir um escritório, mas também gerir a vida de uma pessoa tão importante que é o Gabriel, né? Como que você dá conta de tudo e uma coisa te ajuda na outra, você aprende com o Gabriel, aplica aqui no escritório, você aprende aqui, aplica na sua vida pessoal, como que mudou, como que o Gabriel mudou a sua vida
do ponto de vista profissional até. Olha, Rodrigo, é uma virada incrível na vida, né? Quando nasce uma pessoa que você tem que preparar para o mundo, para viver, né? E tem muitos exemplos aqui no PGLO que eu aprendi e que eu posso usar com o Gabriel, né? Uma coisa que eu prezo muito é o carinho, a educação, a pensar no próximo, né? E todas essas coisas eu aprendi trabalhando aqui. Né? Aprendi com vocês mesmo, o compartilhamento, a preocupação, se está dando tudo certo com o outro, se o outro está precisando de ajuda, olhar para a pessoa e ver que ela não está bem e de repente chamar e perguntar, olha, tá tudo bem, você está precisando de alguma coisa. Isso, para mim, começou no PGLO, né? Porque essa preocupação de vida pessoal com vida profissional não é sempre que acontece, né? Não é em todos os lugares que tem. E aqui tem, e é uma marca do PGLO, né? A preocupação da vida pessoal com a vida profissional, porque as coisas estão, querendo ou não, ligadas, né? Se você não está bem no pessoal, você não está bem no profissional. E uma coisa ajuda a outra. Se a gente está preocupado com as suas duas versões, né? O Rodrigo profissional e o Rodrigo pessoal, e está dando as duas coisas certo, você vai bem, né? Então, isso é uma marca que eu aprendi com o Carlos desde o início. Ele é muito preocupado com pessoas e foi com ele que eu aprendi. E é até por isso que eu quero seguir, né? Agora, estou saindo um pouquinho do financeiro e estou fazendo especializações nessa parte de gestão de pessoas, porque é uma marca mesmo que eu aprendi aqui e eu quero usar para a vida, na minha vida pessoal e com o Gabriel, porque é muito importante, né? Incrível a sua trajetória, Van. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente no PG Talks. E queria dizer que a minha trajetória, eu acho que a trajetória de todos os profissionais do escritório tem um pouquinho do seu cuidado, um pouquinho da sua trajetória. Então, acho que talvez hoje a gente esteja encerrando aqui com a trajetória mais importante de todo o escritório. Obrigado mesmo pela sua presença, Van. Eu que agradeço, Rodrigo. Além de falar como Vanessa, né, como pessoa, é muito importante para mim, assim, essa preocupação de vocês de me pedirem para explicar um pouquinho da nossa rotina, né? O escritório de advocacia, quando você... Até na minha vida pessoal mesmo, quando eu falo, olha, trabalho no escritório de advocacia, as pessoas esquecem totalmente do administrativo, né? Que tem um administrativo, já até me chamam de doutora. Eu falo, não, mas eu não sou advogada, né? Então, às vezes até no telefone, oi, doutora, tudo bem, doutora? E esquecem mesmo que existe todo um administrativo por trás, que existe financeiro, faturamento, comunicação e contábil e todas as áreas que nós temos aqui no escritório, né? Então, agradeço muito mesmo a oportunidade de vocês terem aberto para eu falar. Obrigado, Van. E com essa conversa com a Vanessa Rodrigues Lopes, a gente encerra a nossa série Trajetórias, na qual a gente teve a oportunidade de conversar com diversos profissionais do PGLO. Se você tiver curiosidade em ouvir e ver as nossas conversas anteriores, por favor, verifique os episódios anteriores nas nossas redes. Inclusive, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, nas melhores plataformas de áudio. Além disso, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio do nosso e-mail info@pg.lo, para o qual você pode enviar sugestões para o PG Talks e também eventuais dúvidas que você tiver em relação aos nossos episódios. Até o próximo episódio e muito obrigado!